Olá, boa tarde, eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. Hoje o São Paulo Comunica vai falar para você que está ali na faixa dos 50 anos ou mais e também serve para você que está nos acompanhando e tem uma amiga, a sua mãe, irmã ou qualquer outra pessoa conhecida do seu círculo de amizades que também esteja nessa faixa etária. São pessoas que estão aí no mercado de trabalho buscando também alternativas. E é o que o programa vai tentar ajudar vocês a entender um pouco também dessa dinâmica, né? É a busca pela qualificação profissional, outras formas, né, de empreender e quem sabe até abrir um negócio, né, e passar aí a vida, né, sendo patrão, como alguns gostam de dizer. A gente vai conversar com uma representante da OPA, que é uma empresa de ações criativas focadas no bem-estar e experiências de vida que proporciona aí a formação digital, entre outras atividades, né, num projeto que leva o nome de Mulheres 50 a Mais em Rede, né? Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse importante trabalho, né, é a coordenadora da OPA, que é a Tássia Chiarelli. Então o espaço está aberto para você que nos acompanha. Se quiser enviar uma pergunta, tirar uma dúvida, você pode ligar a cobrar no 90 90 31 29 90 92. Repetindo, 90 90, uma ligação a cobrar, 31 29 90 92. Boa tarde, Tássia. Boa tarde. Obrigada por receber o nosso convite. Eu que agradeço. Já aproveito para estender o agradecimento a todas as pessoas envolvidas com São Paulo Comunica. É muito importante a gente poder difundir e divulgar tanto a OPA como o projeto Mulheres 50 Mais em Rede. Ótimo, nós que agradecemos aí a oportunidade de ter vocês aqui com a gente para explicar um pouquinho mais desse trabalho. Tássia, eu gostaria que você já iniciasse essa entrevista, né, falando um pouquinho de você, sobre a sua formação, né? Você tem uma formação aí um pouco diferente, que eu acho que é legal para o nosso público conhecer, e como que foi aí o envolvimento com a OPA? Tá certo. Boa tarde também ao pessoal, né, que nos assiste. Eu sou gerontóloga e realmente ainda as pessoas desconhecem essa profissão. Existe uma graduação em gerontologia na USP Leste, agora também em São Carlos. Eu me formei na USP Leste e a gerontologia ela estuda o processo de envelhecimento. Então, os gerontólogos, eles atuam principalmente na gestão de serviços que trabalham com idosos, como hospitais, casas de repouso, que a gente chama de instituições de longa permanência para idosos, planos de saúde. Também há a opção de você trabalhar com empreendedorismo, porque ainda existem poucos serviços oferecidos para o público idoso. E também na gestão de casos, que você pode atender diretamente a pessoa idosa. E como eu falei, né, é um curso que estuda o processo de envelhecimento. Então, a gente também pode trabalhar com outras faixas etárias, mas sempre buscando essa questão do envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável e com mais dignidade. E essa área que você optou foi por já uma afinidade com a temática? O que te levou a trilhar por esse caminho? Isso, uma questão de afinidade também, porque eu costumo até brincar que eu tenho muitos avós, que são meus avós, meus tios-avós, então durante a minha infância eu tive muito contato com pessoas mais velhas e também uma questão de oportunidade. Hoje a gente sabe que as pessoas, elas estão vivendo mais, né? Então já temos aí a expectativa de vida em torno de 74 anos e as projeções apontam até para que em 2025, por exemplo, o Brasil ele será o 6º país com o maior número de idosos. Então, é preciso ter pessoas que se dediquem, né, ao trabalho com esse público e também pensem em novos serviços para melhorar a qualidade de vida da população. Então, legal. Por isso. E agora, entrando propriamente na nossa pauta, como que surgiu essa ideia de formar a OPA e se vocês têm uma missão em específico aí para trabalhar a instituição? Assim que eu me formei, que foi em 2011, em 2012 eu já tive a oportunidade de ser selecionada na incubadora BITS, que também fica lá na USP Leste, com a OPA, que é uma startup que, como você muito bem disse, desenvolve ações criativas focadas no envelhecimento. Então, para dar um exemplo e ficar mais
entendível, né? Uma das atividades que a gente realiza é sempre buscando integrar o ambiente físico com o virtual. Então, por exemplo, a gente faz uma atividade em que busca com que o idoso tenha um desenvolvimento social, estímulo da criatividade, oportunidade de trocas e de socialização em um ambiente físico, mas ao mesmo tempo tem toda a divulgação no ambiente virtual. Então a pessoa se inscreve no nosso site, depois do evento tem vídeos, matérias sobre como foi o encontro. Então a gente sempre busca fazer essa questão do físico com o virtual e levar, né, essas ações que acontecem aqui em São Paulo para outras localidades do Brasil e as pessoas assim terem uma visão mais ampla sobre como é importante a gente ter uma qualidade de vida e pensar que o envelhecimento ele tem várias maneiras de envelhecer, né, mas sempre focando na qualidade. Certo. E essa estruturação na universidade, ela acaba abrindo outros leques para esse público que procura vocês? Como que é esse dia a dia? Aí quando eu ingressei na incubadora, lá eles oferecem um espaço, então toda uma infraestrutura e também a mentoria dos próprios professores da USP, então, que auxiliam tanto com a questão de gestão, empreendedorismo, como também eles oferecem outras parcerias. Então, a gente pode também fazer alguns cursos no Sebrae, conhecer, aumentar o nosso network. Então, a gente conheceu muitas pessoas, não só da área de gerontologia, mas nessa área que está ligada com o empreendedorismo. E já durante esse processo que a gente costuma usar, né, de incubadora, vocês já desenvolveram o Mulheres 50 a mais ou isso já foi uma etapa posterior? Isso. Então, de 2012 até 2015, então é uma empresa recente, se a gente for ver. E aí, durante esse caminho, foi surgindo essa ideia de trabalhar com mulheres, desenvolver tecnologia. O projeto, ele foi assim, lançado, desenvolvido esse semestre. Então, ele é um bebê ainda. Sim. Ele é bem novinho. E justamente para ele ser desenvolvido, foi uma união de fatores. Então, por exemplo, a gente ganhou a premiação do Mulheres Tech em Sampa. Então, tudo isso foi combinando para ele ser realizado nesse momento. E alguma razão em especial para vocês terem focado na mulher e ter pegado essa faixa etária? Sim. Primeiro, a questão da mulher, né? Então, hoje a gente ainda percebe que a mulher, ela tem poucas mulheres que têm uma formação em tecnologia e que atuam nessa área. Hoje existem várias iniciativas para esse fim, tanto que o Mulheres 50 Mais em Rede é uma delas, mas precisa de muitas outras. E por que mulheres a partir de 50 anos de idade, né? Isso é uma questão mais de feeling. Eu nunca li nada a respeito, mas pela minha curta experiência, eu tenho percebido que as pessoas, quando elas chegam próximo aos 50 anos de idade, elas têm uma vontade, um interesse de mudar, de transformar, de renovar. E ainda a nossa sociedade não conseguiu perceber isso, acho que com mais consciência, e aproveitar essa oportunidade para realizar sonhos, que eu acho que isso contribui para todos, que realmente, pelo menos nesse curso que a gente realizou, foi possível constatar isso. São mulheres muito participativas, proativas e com ideias incríveis, não só ideias, mas ações, né? Que eu acho que isso é bem importante. E o projeto, você disse, né, que é um projeto recente, né, dentro já dessas atividades que vocês vêm desenvolvendo enquanto uma startup. O que vocês já conseguiram pegar de retorno, já que você já adiantou que são pessoas com bastante garra, com vontade de colocar essas atividades em prática? Tem mais gente que já está empreendendo, de repente até de uma forma informal, vamos assim dizer, ou são pessoas ainda que estão buscando o entendimento e ver se aquelas habilidades que às vezes ela trouxe ao longo de uma vida inteira, colocar em prática nesse momento? Tem esses dois perfis. Então, tem essas pessoas que elas empreenderam ao longo da vida, então já tem uma empresa bem estruturada, mas que estão nessa fase de querer levar uma inovação para a empresa delas. E já tem outras pessoas, no caso essas mulheres,
que elas mudaram totalmente de área, ou então eram funcionárias de uma empresa e agora têm a sua própria empresa e até mesmo fornecem produtos para o segmento que elas trabalhavam anteriormente. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo esses dois perfis, a gente percebe muito essa questão da participação, da vontade de aprender e de querer realmente se desenvolver. E na dinâmica, né, aí focando já no projeto propriamente dito, essa dinâmica vocês desenvolveram como, né, para vocês darem um curso, e até assim, entender um pouco da estrutura da empresa de vocês, se vocês já tinham profissionais que pudessem dedicar praticamente a lecionar aí para esse grupo. Como que vocês estruturaram toda essa bagagem do curso? Uhum. Inicialmente, o curso ele era apenas focado nessa questão de levar conhecimentos de recursos digitais. Como o processo seletivo ele teve 3 fases, na última fase foi uma entrevista individual. E aí a gente começou a perceber a necessidade de também, nas primeiras aulas, levar um pouquinho de gestão, para que elas pudessem falar sobre o negócio delas, e aí sim, até mesmo para que todas conhecessem o negócio uma das outras, levar essa questão de apresentar alguns recursos digitais, para então elas verem quais desses recursos que realmente têm mais afinidade com o negócio delas, para que elas pudessem implementar. Então, o que a gente quis fazer foi dar um panorama dos recursos existentes, porque hoje a gente sabe que existem muitos, né? E foi um curso de cerca de 2 meses, com um encontro semanal. Então, a gente não quis deixá-las especialistas, que não teria como, mas conhecedoras, para que elas pudessem ter uma maior criticidade, até mesmo para negociar na hora de contratar fornecedores, né? Empresas que elas querem algum produto desse tipo relacionado com comunicação ou mesmo com gestão, ferramentas nesse mundo digital. E nesse ambiente, o que mais vocês encontraram, né? Apesar de você ter falado que tem os dois perfis, tanto a pessoa que já tem uma bagagem, né, de empreendedorismo ou na prática, muitas vezes, e até aquela pessoa que está ainda buscando o caminho para começar um negócio. Quando a gente fala das questões digitais, já tem até termos, né, que as pessoas colocam em relação a ter um analfabetismo digital também. São pessoas que chegam muito cruas, assim, é uma coisa ainda muito que misteriosa esse mundo que parece ser tão fácil para quem é mais jovem, ou você já tinha algumas pessoas com algumas habilidades que vocês só, né, lapidaram um pouco mais para chegar no ponto que é o objetivo do curso? Ótimo, ótima pergunta. Justamente, a maioria das pessoas que participaram do curso, elas não tinham tanto conhecimento sobre tecnologia, justamente porque esse era o propósito. Já outras, elas tinham um determinado conhecimento em alguma área. Então, por exemplo, tinha uma lá que já tinha um blog. Então, ela tinha mais conhecimento sobre blog, mas não sobre todo o conteúdo do curso. E isso foi muito importante, porque elas são muito generosas na hora de compartilhar os conhecimentos. Então, uma acabava contribuindo com as experiências que já tinha. Então, o curso foi assim, acho que um ponto inicial para elas estabelecerem mesmo uma rede entre elas, colaborativa, que esse é justamente um dos propósitos do curso também. Mas assim, a todo momento a gente sempre falou, e todos os palestrantes também tinham esse conhecimento de que a aula ela sempre começaria do básico sobre determinado assunto e aí iria, assim, de acordo com a condução da turma, iria se aprofundando. E a gente acabou, assim, só para você ter uma ideia, Solange, a gente acabou começando falando sobre site, e-commerce, blog. Aí depois a gente começou a adentrar um pouco mais sobre Google Analytics, AdWords, alguns assuntos mais, assim, específicos, né? Certo. Tássia, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você reforçasse os contatos de vocês para quem tiver mais interesse, né? No segundo bloco, a Tássia continua com a gente para dar mais informações, mais dicas sobre o projeto, né? Que a gente está falando de mulheres na faixa dos 50 anos ou mais. E a gente continua com ela, mas antes reforça esses contatos para a gente, Tássia. Tá certo. Então, da OPA, existe o site opaportal.com.br. Também tem o site próprio do Mulheres 50 Mais em Rede, que é
50 é o número mesmo, então m50mais escrito.com.br. E também para as pessoas que quiserem conversar diretamente comigo, vou deixar o meu e-mail, que é tassia, tassia, @opaportal.com.br. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a Tássia para dar mais informações sobre o projeto e também sobre a OPA. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Nossa entrevistada da semana é Tássia Chiarelli, que é coordenadora da OPA. Ela está dando dicas aí para o pessoal na faixa dos 50 anos ou mais, especificamente mulheres, mas todos vocês que nos acompanham, ficam atentos aí à dica que também pode servir para você ou de repente para alguma pessoa do seu relacionamento, você indicar aí que procure o pessoal da OPA. Tássia, a gente pode retomar aqui dando... Você falou também no primeiro bloco sobre o prêmio Tec Sampa que vocês receberam, né, no início deste ano. O que isso agregou aí no trabalho de vocês? Uhum. Então, essa premiação, né, Tec Sampa, ela envolve os promotores, que eu acho que é interessante falar, foi o Google, a Rede Mulher Empreendedora, e a Tec Sampa, que é uma política da Prefeitura de São Paulo que estimula a inovação e as startups. Então, essas três grandes instituições, elas, além de viabilizarem com recursos financeiros, também foi muito importante devido à mentoria que eles ofereceram e à própria divulgação do projeto Mulheres 50+. Então, a gente teve essa honra e oportunidade de poder contar com pessoas muito experientes já nessa área de empreendedorismo, que nos auxiliaram na própria implementação do projeto. Então, praticamente foi a nossa porta de entrada, com essa premiação, devido toda a visibilidade que foi acarretada. E junto com isso, outros parceiros começaram a surgir interessados mesmo nessa temática, porque ainda é muito novo, né? A gente quase não ouve muito falar sobre projetos e serviços para mulheres empreendedoras 50+. Então, até gostaria de agradecer tanto ao pessoal, né, as instituições envolvidas com o Mulheres Tec Sampa, que é o nome da premiação, como também as outras instituições, tanto públicas e privadas, e as outras pessoas, que também tiveram pessoas que se interessaram muito nessa área e contribuíram com, enfim, mentorias, e isso foi muito importante.
E aí, uma outra coisa, Solange, que eu aproveito para emendar também. Sim, vamos lá. Hoje eu faço mestrado, né, em gerontologia também, gosto dessa área mesmo. Sim, mas isso é importante, né? Visto que você mesmo já adiantou no primeiro bloco, que a gente está com uma expectativa de vida maior e precisa de profissionais, entidades preparadas para oferecer serviços e oportunidades, né? Isso, Então, lá, esse mestrado também é ali na USP Leste. Então, a gente criou um grupo de pesquisa justamente com essa temática das mulheres 50 a mais, devido ao curso. Então, para frente, né, o que a gente pretende é começar a publicação de material científico, porque ainda existe pouco conteúdo científico sobre isso. E a ideia é que não fique apenas, né, com as pessoas, com os pesquisadores, mas que essas publicações, como elas são de acesso público, que possa, sim, ajudar outras pessoas que têm interesse em fazer projetos, serviços para esse público e até mesmo para colaborar para as mulheres 50 a mais, para que elas possam entender como que está sendo difundido e iniciado projetos e ações nessa área. Então, para 2016, teremos aí alguns materiais que espero que possam colaborar para auxiliar as pessoas. Ótimo. E com essa bagagem que vocês tiveram, né, analisando o auxílio aí como startup, você mesmo falou das mentorias e toda a bagagem de outras pessoas que vocês conseguiram aí ter acesso. Como que você vê também a questão dessas essas novas ideias, essas novas empresas que estão sendo formadas, focadas também na geração de trabalho e renda? Porque quando vocês pensaram o projeto, acredito eu, vocês também pensaram em dar um impulso para essas pessoas no mercado de trabalho. Como que vocês notam, nessa vivência, vocês tiveram contato com outras startups, ou que vocês têm ainda, ou que buscam, no exemplo de vocês, começar esse trabalho? Como que é isso? Só não entendi um pouco, seria para startups Isso, que focada nessa parte de geração e renda. É mais comum ou não é tão comum ainda as pessoas empreenderem, focando também que elas vão ajudar outras pessoas a crescerem no mercado? Entendi. Olha, essa é uma boa pergunta, que eu realmente não fui atrás de outras empresas que trabalham com geração de renda, mas o nosso caso ele foi justamente pensando também nisso, porque, assim, só para explicar um pouquinho mais sobre o projeto Mulheres 50 Mais em Rede, ele é baseado em 3 pilares, que seria do empreendedorismo feminino, a capacitação digital e a criação de uma rede colaborativa de mulheres 50 a mais. Então, além dos ensinamentos que elas aprendiam no curso, foi muito estimulado a troca entre elas, porque no mesmo curso pode ser que tenha alguma que possa ser um potencial cliente para a outra, ou fornecedora. Então, a gente quis estimular entre elas essa questão de trocas, e também foi muito interessante porque essa questão da negociação, né? Então, muitas falavam que tinham dificuldade de vender o seu produto, e aí uma começava a ajudar a outra, e até teve uma aula sobre negociação para ajudá-las nesse sentido, e elas já foram nos dando alguns retornos. Nossa, Tássia, essa semana eu vendi X, né? Olha só. E aquela questão de estarem estimuladas, o retorno era ali mesmo em sala de aula. Curso, isso foi muito interessante, foi assim, superou as nossas expectativas. Isso é importante. E até mesmo, até para vocês, quantas pessoas participaram desse primeiro curso? 28. 28. Isso. É um número bastante expressivo. Você conseguiu ter uma percepção em relação a essas pessoas que estão caminhando para o lado do empreendedorismo? O mercado de trabalho ainda é um pouco severo com pessoas nessa faixa etária? Qual que era o feedback delas em relação a isso? No primeiro encontro a gente conversou um pouco sobre isso, né? Porque, assim, é claro que ainda existe um preconceito, acho que não só no mercado de trabalho, né? A gente vê essa questão do etarismo, né, que é o preconceito com a idade, em vários ambientes. E não seria diferente no mercado de trabalho. Mas eu acho que a gente pode até ir além da questão do preconceito. Mas, se a gente for ver, assim, pelo menos as pessoas que participaram no curso, a maioria tinha graduação, já seguido de pós-graduação, então eram pessoas muito bem instruídas. E que, se a gente for parar para pensar, a experiência, ela custa caro para a empresa, né? Então, como as empresas, elas seguem a questão de carreira, uma pessoa na faixa etária de 50 anos, geralmente já tem uma carreira mais consolidada.
Então, a empresa ela acaba ficando naquela, né? E agora? Será que eu continuo com essa pessoa ou eu contrato uma pessoa mais jovem ou 2 pessoas mais jovens, né? Então, o que eu quero dizer é que talvez a empresa ela precise repensar um modelo, né? Então, talvez se essa pessoa que tem muita experiência, uma bagagem de vida e de profissão que vai contribuir para a instituição, talvez reduzisse o número de horas, né? Porque a questão do salário, eu acho que é um reconhecimento por todo o esforço que ela já fez. Então, Sim, isso precisa ser... afinal de contas, você tem um profissional diferenciado, né? Isso mesmo. E outra questão é a troca entre pessoas mais velhas e mais jovens. Isso ajuda não só a diminuir o preconceito existente, né? Como também pode ser muito benéfico para as 2 gerações, ou 3 gerações, que hoje tem muitas gerações numa mesma empresa. Sim. Então, a troca tanto de experiência como da história da empresa, sobre o mercado de trabalho e também a questão de inovação, tecnologia, que geralmente as pessoas mais jovens, que já nasceram na era da informática, sim, podem contribuir também com o funcionário mais velho, mais experiente daquela instituição. Eu achei legal uma coisa que você falou no primeiro bloco, das pessoas que às vezes já tinham uma certa facilidade ali com a questão de tecnologia. Durante o curso, vocês focam, né, além de todas essas possibilidades que você falou, até de negociação, com algumas pessoas que exemplificaram a dificuldade, mas ali ela sai com que ferramentas depois de 2 meses estando com vocês ali intensamente em discussões diversas, né? Qual que é a bagagem que ela vai levar para colocar na prática, seja uma iniciante ou alguém que já esteja com seu empreendimento estruturado? Uhum. Foram ferramentas tanto na questão de gestão, que foi o primeiro bloco do curso, como também da comunicação virtual da empresa. Então, fanpage, LinkedIn, a questão das outras mídias, como utilizar o e-mail marketing, que são ferramentas, a maioria das vezes, gratuitas, em que elas vão poder aplicar, né? Como também, quando eram ferramentas pagas, a gente explicava o porquê, né? De qual que era a vantagem naquilo, e aí cada uma desenvolveu essa questão da criticidade, se no seu negócio realmente era importante ou não. Mas eu acho que o que mais é interessante no curso que elas vão levar de bagagem é essa questão da proatividade. Então, elas desenvolveram muito essa questão da pesquisa. Então, quando a gente levava uma temática, por exemplo, Google Analytics, é um tema muito denso, se você for ver. Então, era uma aula genérica, bem simples, mas elas, a partir do que tinham no curso, buscavam, tanto no Google, né, que o Google é o nosso melhor amigo, verdade, como também outros cursos. Então, elas começaram a perceber que aquilo era o primeiro passo para um mundo que elas podem descobrir. É um despertar. Isso, e a gente criou um grupo no Facebook para que elas pudessem trocar essas experiências. Então, tudo que elas encontravam sobre o que era tratado no curso, elas dividiam com as colegas. Tanto que elas participaram de outros eventos devido a essas informações do nosso grupo, né, no Facebook. Então, elas criaram uma rede que é muito importante. Então, acho que além da proatividade, essa questão da rede, que já começou realmente a estreitar os laços entre elas. Legal, Tássia. E já tem alguma nova edição programada para o ano que vem? Então, para o próximo ano, como eu disse anteriormente, foram 28 mulheres atendidas nessa primeira edição, mas a gente sempre pensou, até na escolha dessas 28, que foram 70 que participaram do processo seletivo, o quanto que elas poderiam também colaborar com o curso, né? O quanto que elas poderiam compartilhar essas informações com a sua rede. Então, a gente percebe que, além das 28, outras pessoas foram influenciadas pelo curso, até mulheres 50 mais, ainda bem, né? Que bom. Que já começaram a nos procurar, querendo saber da próxima edição. E algumas não são de São Paulo, né? Então, a gente começou a ver essa questão de como seria melhor aproveitar. Ótimo, Tássia. E a participação é gratuita? Tem algum custo ao longo do curso? Não, é gratuita. Então, a gente quis realmente trabalhar com essa questão da inclusão, de que as pessoas que realmente tivessem vontade pudessem participar. O curso ele aconteceu na Zona Leste, que se a gente for ver é uma região que tem poucos eventos, poucos cursos nessa área de empreendedorismo, então a gente quis fazer lá. E aí, Solange, só para deixar claro, ainda não vai ter a segunda edição o ano que vem. O que a gente está pensando
é em aumentar a nossa rede, né? Sim. Então, o que a gente vai trabalhar será mais no nosso site, na divulgação de conteúdos por lá, para que pessoas de diferentes regiões possam ter acesso à nossa informação. Legal isso. Então, as pessoas que porventura se interessem, pode buscar por esse canal. Isso, pelo M50+, no próximo ano, a gente vai fazer tanto material escrito como também em vídeos, para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Ótimo, Tássia. A gente está chegando já ao final do nosso segundo bloco. Gostaria que você reforçasse os seus contatos e já adiantando o agradecimento por você compartilhar aí o conhecimento desse trabalho bastante interessante com a gente. Tá bom. Passou muito rápido, eu acompanhei da Que bom. Então o papo foi bom. Então, queria aproveitar para agradecer as mulheres 50+, que participaram do curso. Realmente são uma inspiração agora na minha vida. E também agradecer a todas as pessoas e instituições envolvidas e, novamente, vocês pelo convite. Os nossos contatos, então, o site da OPA, né? É opaportal.com.br e o site do Mulheres 50+, em rede é m50mais.com.br. E o meu e-mail para as pessoas que tiverem interesse em conversar diretamente comigo é tassia@opaportal.com.br. Ótimo, Tássia. Agradecemos mais uma vez a sua presença. E agora a gente vai com a Bruna Eleis com informações da Secretaria do Trabalho. Com você, Bruna. Boa tarde, Solange, e a todos vocês que nos acompanham. O CAT está com mais de 1.900 oportunidades de empregos, das quais 330 são voltadas para vagas de difícil colocação no mercado de trabalho. São 41 oportunidades para jardineiro, como requisito ter concluído o ensino médio e ter 6 meses de experiência na área. Remuneração de R$ 1.000 a R$ 1.800. Já para digitador, há 20 vagas, sendo necessário ter concluído o ensino médio e o salário é de R$ 1.217. Há também 53 vagas temporárias, destaque para técnico mecânico de ar-condicionado, com 2 chances. Exige-se o ensino médio completo e o salário é de R$ 2.000. Para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos chegando ao final do São Paulo Comunica. Hoje recebemos a Tássia Chiarelli, falando de um projeto muito interessante para as mulheres na faixa de 50 anos. E a nossa equipe, né, que é a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, já prepara um novo programa para vocês na próxima segunda-feira. Até lá e acompanhe a gente no canal do YouTube. Se você não acompanhou todo o programa, tem como rever daqui uns dias e também os demais programas que já estão por lá. Até a próxima semana.